Estamos de volta com o Portal RDC desta quarta-feira, feriado 21 de abril de 2021, agora 5 horas 12 minutos. E qual que é a pauta de agora, Cláudio Andrade? Então, Yasmin Luz, elas se reuniram para escrever um livro contando 20 histórias interessantes durante a pandemia. A gente vai conversar com a Vanessa e com a Vivian. Você não está com defeito na sua televisão, viu? A sua imagem não está estragada, é assim mesmo, elas são iguais. Gurias, muito prazer em receber vocês, a V1 e a V2, né? A V1 e a V2. Sempre muito bom voltar, né? E nós ficamos muito felizes em poder estar aqui e dividir com vocês, Cláudio, um pedacinho da nossa história que vai estar nas mãos do mundo inteiro em maio. Serão histórias de 21 escritores, são 20 histórias, até porque nós somos duas, né? São 20 histórias, são 7 estados. Pessoas que se superaram e se superam todos os dias e principalmente num ano pandêmico. Então, são pessoas que se reinventaram, são pessoas que se refizeram, empresários, gente com cada história maravilhosa. E nós estamos aqui para contagiar vocês, porque o nosso livro, desculpa, mas é maravilhoso. Seja herói de si mesmo. Yasmin, eu vou contar para ti o seguinte, eu conheço as twins do mercado imobiliário, né? Isso aí. Aí também elas têm aí uma questão muito bacana, que são os exercícios que fazem o maior sucesso, correndo bastante, malhando lá, dando dicas de exercícios. Vamos começar do início. Como é que foi essa ideia daí do mercado imobiliário fazer um livro sobre essas experiências durante a pandemia? Vamos começar do início lá, Curias. Que coisa diferente, né? Mercado imobiliário, exercício. Pois é. Então, Cláudio, a gente sempre foi muito inquieta, né? E a questão da pandemia não nos parou. O mercado imobiliário, para nós, durante a pandemia, ano passado, foi muito ruim. E a gente percebeu durante essa questão do exercício, de praticar atividade física, que aí estaria um nicho para nós atuar. Porque a atividade física, ela nos salvou, ela tirou a Vanessa da depressão e me tirou de um problema sério de queda capilar. Opa, então, eu sei bem como é que é isso. Então, assim, Desculpa, Claudião, a gente aproveitou das redes sociais e dos cursos, fizemos muitos cursos durante a pandemia, porque o que é ser herói de si mesmo? É a gente se superar em alguma coisa. Nós somos mães, empresárias e nós nos superamos todos os dias, como todas as pessoas. Então a gente, através do esporte, através do Joel agora, né, durante a pandemia, o Joel J foi um grande mestre e é o que a gente diz para as pessoas, Cláudio, aproveitem as redes sociais, porque as redes sociais agora, principalmente, ela está aí para fazer com que as pessoas se reinventem e se reencontrem, que foi o que aconteceu conosco. Nós não largamos o mercado imobiliário, muito pelo contrário, a gente ainda atua no mercado imobiliário, mas aí a gente aproveitou a pandemia para se reinventar, utilizado o esporte, não somos atletas, não somos profissionais da área, mas a gente pratica o exercício. Né? Foi aí que nós encontramos o Joel J. O Joel J, ele é campeão, né, de natação. E é uma inspiração para todas as pessoas, porque o esporte, ele nos dá o foco, resiliência, para superar todas as adversidades da vida, inclusive, principalmente num ano pandêmico. Foi aí, então, que a gente resolveu se reinventar e deu muito certo. Vendemos 80% das nossas roupas, porque a gente estava sem grana. E aí nós olhamos, o que nós vamos fazer? Opa! Nós vamos vender as nossas roupas, porque, Claudião, as nossas roupas, elas têm história. Nós corremos 4 vezes 21 quilômetros na pandemia. Poxa, não é para qualquer um, 21 quilômetros. Cansei até só de imaginar. E aí as nossas roupas, Cláudio, percorreram o Brasil todo com um valor acessível. Nós ajudamos as pessoas a sair da tristeza, a sair de uma zona em que é difícil. Foram empurradas para isso, né? A pandemia fez isso. Então, assim, isso é um pedacinho. É um pedacinho da história que a gente está contando, que a gente vai contar para vocês no livro, e onde estarão reunidos com histórias de outras
pessoas que são Olha lá o nosso livro, Seja Heróis de Si Mesmo. Todos nós somos heróis, todos nós temos histórias maravilhosas e nós estamos aqui apenas para inspirar as pessoas, porque a motivação está em cada um, né? A gente precisa buscar pessoas reais. Então, no nosso livro, Claudião, as histórias são histórias de pessoas reais, pessoas como nós, que são mães, empresários, pais, pessoas que se superam e estão aí para mostrar que é possível se reinventar, é possível inovar. Nós estamos hoje com 40 anos e não temos vergonha de se reinventar mais uma vez. Sim. E de começar de novo. E se tiver que começar de novo, né, mana? A gente junta as mãos, se junta com mais 20 e bora lá fazer acontecer. Porque pessoas precisam de pessoas. Só que nós precisamos de pessoas certas. E as redes sociais, elas estão aí para nos ajudar. Pessoas se conectam às pessoas e os laços que a gente usa. Os laços virtuais, eles fortalecem muito. E nós nos fortalecemos muito através das redes sociais. Porque todas as pessoas que estão aí no livro, que vocês vão comprar... Não se conhecem. Não se conhecem. Vivian, Vanessa, boa tarde. Desculpa interromper, mas já aproveitando o gancho, aproveitar e agradecer que vocês estão participando aqui. Contem pra gente como que surgiu esse laço, então, com essas 20 pessoas. Vocês falaram que são 7 estados diferentes. Então, foi o Joel que juntou vocês? E de que forma que isso aconteceu? Então, entre tantos cursos que nós fizemos na pandemia, nós, entre 440 pessoas, nos conectamos, formamos um networking e dessas 440 pessoas surgiram 20 pessoas que se conectaram, porque tudo é energia, tudo é energia. Se conectaram e decidiram escrever um livro. Cada um, então, tem um capítulo dentro do livro, conta um pedacinho da sua história, um pedacinho onde cada um de alguma forma tenta inspirar, né? Porque a ideia do livro é essa, inspirar pessoas a serem heróis e heroínas de si mesmos. E foi através dos cursos como o Joel, sim, E alguns cursos foram gratuitos, né? Então, como a gente sempre diz para as pessoas, aproveitem o que a internet tem a oferecer. O Joel, ele se coloca sempre muito disponível e a gente incomodou ele, hein? A gente, nós duas, que somos duas, e o grupo, a gente incomodou e a gente incomoda, né? E como é que foram escolhidas esses casos, essas 20 pessoas para botar no livro? Foi uma conexão, porque nós acreditamos muito, grupo Atitude. Quem chega primeiro sempre bebe água limpa. Então, essas 20 pessoas se conectaram de uma forma... às vezes a gente pensa que é coisa do universo, porque o nosso grupo se conectou de tal forma que as histórias são muito parecidas. E é tão gostoso que uma história vai se encaixando na outra. A gente não sabe nem explicar, Claudião. É muito louco, assim, né? E ao mesmo tempo confortante, porque são pessoas que não se conhecem, mas a gente se fortalece de uma maneira que às vezes fortalece mais do que uma pessoa que está com a gente todos os dias. Desculpa, deixa eu só aproveitar e esse gancho também. Eu estava olhando aqui a capa do livro. A maioria das pessoas são empreendedoras, então Sim. vocês se uniram por ser empreendedores. Sim, são empreendedores que estão se reinventando, que se reinventaram. Tem empreendedores que estão fazendo a transição de carreira, assim como nós, né? Somos do mercado imobiliário e estávamos pensando em sair do mercado imobiliário, mas como tudo é networking, porque através do mercado imobiliário surgiu a nossa segunda empresa e da segunda empresa nós nos conectamos a outras pessoas e pessoas sempre precisam de algo. Então, assim, a gente, na verdade, todo mundo vende alguma coisa a todo momento. São roupas, são comidas, serviços, né? Então, ali no livro, todos são empresários de alguma coisa, não tão escritor. No livro, hoje, são empresários, são pessoas buscando o seu lugar ao sol, mas principalmente buscando transmitir a sua história e inspirar ainda mais quem lê ou quem assiste, porque vai ter acesso aí, gente. O livro vai ter vai ter e-book também, tá? Digital. Não vai digitalizado.
E é interessante, o lançamento não foi feito ainda, né? Não. Vocês estão de parabéns, hein? Somos primeiros. Hoje ainda nós tivemos uma reunião com o Joel para ajustar, fazer os últimos ajustes, porque em maio, a ideia do lançamento é em maio, uma pena que não vai poder, provavelmente não vai ter presencial. Acho que ainda não, né? Infelizmente. Pois é isso que eu ia falar, vocês imaginavam que ia ser tão atual, porque a gente não imaginava que a pandemia ia durar tanto tempo, inclusive piorando nesse início de ano, né? Então, vocês começaram o ano passado, mas continua super atual a situação. Muita gente ainda que está assistindo a gente pensando, olha, já foi o emprego, já foi aquela expectativa de que fosse terminar, não terminou, o que a gente faz? Vamos desistir? Não vamos desistir, né, gente? Não vamos desistir, né? A gente não pode desistir e a gente vai deixar uma dica aqui para quem está em dúvida de como fazer, como se reinventar. A gente descobriu através do nosso talento. Todos temos muitos talentos, mas tem aquele que faz brilhar o nosso olhar. Então, assim, pensa, quando você vai pesquisar alguma coisa na internet, qual é a primeira coisa que vem à mente que você pesquisa, o que você passa mais tempo na internet olhando? E aí, investe nisso. Não precisa ser da noite para o dia. O nosso mentor costuma sempre dizer, não precisa acelerar. Basta não parar. 1% a cada dia. Nossa, já anotei aqui essa frase. E tem muitas pessoas, Cláudio, comentando lá no nosso YouTube. Vou ler alguns deles. Elisângela Becker, Arthur Almeida, Juliana Figueiredo diz que já está ansiosa para comprar esse livro, mas o lançamento é só em maio. Mas muitas pessoas comentando, Júlia Gari, realmente, né, essa frase que vocês falaram, o importante é não parar, um dia de cada vez. E até pego a referência de muitas pessoas também que estão em depressão por conta da pandemia. E a gente sabe, né, que levantar da cama também já é um esforço importante, é não parar. Muito bacana as histórias. Muito legal mesmo, vamos aguardar esse lançamento aí, hein? Fiquei curiosíssimo como pessoal de casa para conferir o lançamento, gurias. E a gente quer voltar, e na próxima vez que a gente volta com o livro e nós vamos presentear vocês aqui, hein? Maravilha, que coisa legal, né? A gente comentou ainda hoje no programa sobre empreender, que a gente não tem, né? Falando lá com o pessoal que está lá em Miami, na Flórida, lá falando que a gente realmente não é muito instigado desde cedo. A gente estuda para fazer um concurso, estuda para mandar um currículo, estuda, né, para conseguir um bom emprego, para conseguir um bom salário, mas é difícil alguém chegar e dizer assim, não, quem sabe você não pensa no seu negócio, em você ser um empregador, em você ser um empreendedor. A gente não tem muito essa cultura. A pandemia deu uma acelerada e deu uma mexida nisso aí, né? Vamos sair um pouquinho daquele formato ali de ser o funcionário, de receber ali sempre orientações e passar a ser o protagonista da história, usando um termo aí que o Márcio Irion, nosso presidente, gosta. Gurias, muito obrigado pela participação, viu? A gente que agradece. E depois fica a promessa de voltar depois para nos presentear com o livro. Tá bom? Obrigado mesmo. V1 e V2. V1 e V2. Maravilha. Redes sociais lá, como é que procura nas redes sociais? As Twins? @UseTwins. Use, número 2, Twins. Tá aí, procura lá se você quiser conhecer mais. Muito bacana. Obrigado mais uma vez, gurias. Beijos. Que legal, né? Depois você vai conferir. Se você perdeu, se conectou agora, a entrevista, entra nas nossas redes sociais e confere lá. Então, a entrevista completa com as Twins.